Olá, primeiro ano. Aqui é a professora Tayana de Sociologia. Muito feliz com o retorno das nossas atividades. Infelizmente não são ainda nossas aulas presenciais, mas sim aulas virtuais. Mas já dá para a gente continuar a ver nosso conteúdo, a discutir algumas questões importantes sobre a disciplina de Sociologia. Esse ano, pela primeira vez, vocês estão tendo contato com a disciplina, né? E em sala nós fizemos algumas discussões pontuais sobre o que vocês conheciam sobre Sociologia, o que viria a ser essa área das ciências humanas, o que ela estuda, né? Para que serve a Sociologia, e nós fizemos uma ampla discussão sobre todos esses pontos. Então, na nossa primeira aula, eu vou rever alguns dos assuntos, alguns dos temas que nós trabalhamos em sala. Lembrando que nas nossas últimas aulas tinha passado uma atividade, uns seminários para vocês, nós nos organizamos em equipes, fizemos o sorteio de alguns temas, onde vocês iriam buscar temáticas que norteiam aí a sociedade, de que maneira a sociologia poderia analisar, exercer aí o que a gente chama de olhar sociológico, tentar sair do senso comum, provocar uma série de discussões e incitá-los a ter outros olhares sobre algumas problemáticas que acabam aí marcando as relações da nossa sociedade. Então, para iniciar a nossa primeira aula, vamos fazer uma revisão de alguns desses pontos, relembrar para vocês um pouco sobre o que é a sociologia, o que ela estuda, quais são os seus principais teóricos, né, os teóricos principais, um pouco sobre o que é senso comum, olhar sociológico, como surge a sociologia, que contexto histórico, isso é super importante para a gente poder entender o que essa disciplina nos propõe, tá? Então vamos iniciar o slide, vou passar aqui primeiro para vocês. Então, o que é sociologia? Eu fiz essa pergunta várias vezes em sala e, como a gente havia pontuado, sociologia é o estudo da sociedade, é o estudo das relações sociais, das problemáticas sociais, né? Então, a sociologia, como eu pontuei para vocês em sala, ela se torna uma ciência super importante, até mesmo para a política, para as ações públicas, né, as políticas públicas, para a gente poder compreender as problemáticas que envolvem a educação, a questão da socialização, a questão do trabalho. Então, onde há relações humanas, a sociologia ela pode atuar. Ela faz uma série de indagações para poder compreender a sociedade e as problemáticas em busca de soluções, né? Então ela acaba se tornando aí uma ferramenta, um instrumento super importante na condução e no nosso olhar sobre a sociedade da qual nós estamos inseridos, certo? Vamos para o próximo aqui. Então, outro ponto importante que eu trabalhei em sala com vocês foi sobre o olhar sociológico, né? O que seria esse olhar sociológico? Então, eu até levei essa mesma imagem para a sala de um ilustrador alemão, onde eu pedi para vocês analisarem essa imagem, né? No primeiro momento, nós temos ali um pássaro pousado. Então, a gente olha, tem um pássaro ali bonitinho, paradinho, e se a gente começar a olhar todos os detalhes dessa imagem, a gente começa a observar que ele traz aí vários olhares, vários ângulos sobre esse pássaro, né? Então, essa imagem, ela nos faz ter um olhar mais amplo sobre uma problemática. Será que a questão da violência urbana, ela é tão simples assim? Né? Será que nós não temos inúmeros pontos a nos questionar sobre a questão da religião, sobre o papel das mulheres, né? De que maneira a mulher ela é vista na sociedade, que papel ela acaba exercendo, a educação. Será que a educação realmente ela é só para se aprender a ler e a escrever? Será que é algo tão imediatista assim? Então, esse
exercício desse olhar sociológico nos faz usar a nossa imaginação. Ele nos possibilita uma série de problematizações, de inquietações, de inúmeras perguntas. É isso que move a ciência. A ciência ela é movida por questionamentos e a sociologia ela está dentro da ciência humana. Então a gente caminha através dessas inúmeras perguntas, desses inúmeros questionamentos que vão nos servir para quê? Para buscar entender a sociedade, né? Para buscar uma visão mais ampla sobre tudo o que compõe esse grupo da qual nós estamos inseridos. Outro ponto importante, né, sobre aí o conceito. Então, do ponto de vista etimológico, sociologia significa um estudo social ou um estudo da sociedade. Etimologia, na palavra em si, o estudo da social, o estudo da sociedade. É claro que esse conceito ele é muito pequeno, ele é até limitante. Não é só isso, né? Essa frase ela não consegue aí definir uma ciência tão ampla que é a sociologia. Então, a sociologia é uma ciência que se define não pelo seu objeto de estudo, ela não é definida unicamente pela sociedade, mas pela sua abordagem. Isto é, pela forma como se pesquisa, pela forma que nós vamos analisar, pela maneira como nós vamos interpretar os chamados fenômenos sociais. Que olhar nós vamos ter sobre todos esses aspectos, né? No sentido de criar um conceito que melhor definisse a nossa ciência, a nova ciência, vários estudiosos elaboraram teorias sociológicas das quais trataremos mais adiante. Então, cada sociólogo, cada intelectual vai dar o seu olhar, vai dar a sua interpretação. Ele vai pegar um pouquinho ali de um elemento na sociedade, vai fazer a sua interpretação, vai fazer os seus questionamentos. Muitas vezes um irá completar o outro, partindo do estudo do outro, né? Então a gente tem diversas visões sobre aquele objeto, sobre aquele problema. E é claro que isso também vai refletir o contexto histórico da qual ele está inserido, né? Se a gente for pegar a análise da sociedade do Augusto Comte, que vai vir lá no século, no início do século XVII, século XVIII, ele vai ter uma visão, de certa maneira, um pouco reduzida sobre a sociedade, que vai ser totalmente diferente se a gente for pegar uma obra do Max Weber, por exemplo, que vai dar um olhar mais amplo, vai trazer novas perspectivas e novos questionamentos, né? Vamos aqui para o próximo slide. Então, aí, quando surgiu a sociologia, qual a sua finalidade? A sociologia ela surge num momento histórico bem pontual, né? Pós aí Revolução Industrial, pós aí esse momento onde a gente vai ter uma modernização nos meios de produção, mas como eu falei com vocês em sala, né? Como nós vimos, a gente tem que voltar um pouquinho sobre a desconstrução do pensamento religioso. Começa desde lá da Revolução Científica, com nomes como René Descartes, Isaac Newton, que começaram a fazer inúmeros questionamentos com relação a esse poder da igreja, esse controle com relação ao conhecimento. Esses homens, né? Esses cientistas, eles começam a dar mais espaço à racionalidade, deixando de lado um pouco as superstições, se deixam teorias tradicionais como o geocentrismo, se coloca aí o heliocentrismo, vai-se em busca de respostas cada vez mais científicas, né, para as perguntas do dia a dia. Depois desse momento vai vir aí o Renascimento, o Iluminismo. Todos esses movimentos vão ajudar nessa desconstrução do pensamento humano, um pensamento agora mais voltado para a ciência, para o experimentalismo, para a razão. Então tudo isso vai contribuir para o surgimento, né, vai dando base para o surgimento dessa nova ciência. Até que, com a Revolução Francesa, a gente vai ter uma maior participação da população nas questões da política, né, na liberdade de expressão, na questão econômica. Então vai se ganhando cada vez mais, se pontuando os valores de igualdade, fraternidade.
e igualdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A gente vai ter aí a necessidade de se compreender ainda mais as relações humanas. E com a Revolução Industrial a gente vai ter uma mudança totalmente na produção, a gente vai ter uma mudança totalmente na dinâmica da sociedade, né? Uma sociedade mais rápida, uma sociedade mais urbana, uma sociedade onde vai se realmente, vamos dizer, incentivar ainda mais o consumo. Nós vamos ter novas relações de trabalho, surgimento de novas classes sociais e, claro, todas essas transformações elas vão ser sentidas de maneira totalmente diferente por os elementos que formam a sociedade. Então a gente vai ter também o surgimento de grandes problemáticas sociais, né? O mundo vai se deparar com novos problemas, o aumento da criminalidade, uma vida mais noturna, uma vida mais urbana, o advento da mulher no mercado de trabalho, enfim, uma série de novos questionamentos, e vai sentir a necessidade de ter uma área do conhecimento que se dedique a buscar um entendimento sobre essa nova sociedade que estava se formando, e é aí que a sociologia ganha áreas de ciência, né? E qual é a finalidade? Finalidade aí da sociologia. A gente já falou em outros momentos, né? Ela vai se preocupar primeiramente com as relações sociais, depois essas relações sociais, tanto na prática do seu dia a dia, como nas relações afetivas, né? E por aí vai. Depois ela vai acabar buscando uma série de conceitos, porque vai ter a dificuldade de ser algo objetivo, claro, até porque as relações humanas não são tão objetivas, não são tão claras, né? E ela vai começar a pontuar que as relações entre os indivíduos, elas são pontuadas por inúmeros fatores, desde culturais, religiosos, afetivos, né? E de que essas relações elas são complexas, elas jamais podem ser vistas como algo fechado. Então ela vai estar sempre tratando essa área como uma área muito complexa, de diversos e múltiplos olhares. Vamos para o próximo ponto. Principais, né? Quais os principais teóricos? E esses teóricos a gente mais à frente vai estar estudando os seus principais conceitos, né? Então a gente vai ter aí alguns nomes importantes, são considerados os clássicos da sociologia, né? Nós temos Augusto Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Esses são os pilares da sociologia, né? O Augusto Comte vai trazer ali o seu conceito dos estágios da sociedade, o Émile Durkheim vai trazer o seu conceito aí de fato social, Max Weber traz o conceito de ação social e Karl Marx o seu conceito de lutas de classe. Então esses vão ser os teóricos que nós iremos abordar mais ao longo aí das nossas aulas. Vamos trabalhar com a temática de trabalho, qual é o olhar que Durkheim tem sobre trabalho, como o seu conceito analisa as relações de trabalho, né? Como é que o Max Weber vai analisar a ideia da socialização, da relação indivíduo e sociedade, como o Karl Marx tem um olhar sobre a educação, de que maneira ele, dentro da sua obra, ele faz essa análise da relação da sociedade com as instituições educacionais. Então a gente vai estar sempre pontuando os olhares desses teóricos nos eixos temáticos que a sociologia aborda, tá? E sempre que o intuito é esse, né? O intuito de fugirmos daquilo que eu trabalhei com vocês em sala, que é o senso comum, aquilo que
todo mundo pensa. A gente tem que sempre fugir do senso comum. O senso comum muitas vezes é a reprodução de falas rasas, de falas que muitas vezes, de pensamentos que não têm um embasamento científico, né? Que muitas vezes não se busca um olhar mais distinto, um olhar questionador. Então, olha aí essa charge que eu usei, né? O senso comum. Para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho, ou seja, é tão bom ficar aqui dentro do senso comum, é mais confortável, tá na nossa zona de conforto, não me faz questionar, não me faz ter um olhar mais amplo, né? Não me perturba, não me inquieta. Então, a ideia da sociologia é isso, é realmente te inquietar, te fazer pensar, te fazer questionar, né? Sobre uma ação do governo, sobre uma propaganda, sobre uma nova obra, sobre uma nova propaganda de um produto. Né? Se tem muito exemplo do olhar sociológico, a gente tem que sempre buscar exercitá-lo, né? Tô aqui parado tomando uma xícara de café. Um simples ato pode me levar a fazer inúmeros questionamentos, né? De onde vem o café? Por que o café se transformou em um hábito corriqueiro no Ocidente? Uma planta originária do Oriente, né? Por que tomar café também durante muito tempo era um status social, né? Frequentar determinados locais que vendem um produto, consumir o produto X, consumir o produto Y, o que significa o ato de café, será que é só tomar aquela bebida? Enfim, a gente pode fazer inúmeros questionamentos, como isso se tornou um hábito da nossa cultura, de que maneira isso foi se sacralizando. Enfim, olha aí, o simples ato de tomar café me levou a fazer inúmeros questionamentos. E é isso que a sociologia vai sempre te propor. E só para finalizar a nossa aula, vou deixar essa frase do mestre de sociologia, do Ivan Dionísio da Cruz, né? O descontentamento é a semente da mudança. Então, quando eu estou inquieta, quando algo que não me satisfaz, me faz com que eu tenha inúmeros questionamentos, que eu me faça perguntas, que eu passe a pesquisar, a olhar, a buscar várias opiniões, sempre buscando embasamento científico, né? Sempre buscando aí os especialistas, as pessoas que têm uma leitura muito ampla, que se debruçam sobre esses temas, né? Então, sempre uma pergunta vai me levar a outra, e assim por diante. É isso que a sociologia vai estar sempre te propondo. Na próxima aula, a gente vai começar aí a ver um pouco sobre um pouco das relações indivíduo e sociedade, né, de como a sociologia ela atua na área de pesquisa, de como a sociologia ela pode aí nos ajudar a fazer uma análise mais sucinta da sociedade. A gente até já iniciou isso nas nossas aulas, né? Como a sociologia ela pode ser empregada no nosso cotidiano, tá? Então até a próxima aula, um beijo para vocês, até o próximo encontro.